Olá gente, então como é que é? Sejam bem-vindos aqui a mais um Fala Tiago e hoje estou aqui para falar sobre os árbitros de futebol. Como muitos de vocês sabem, eu sou pessoa que nem ligo assim muito ao futebol, mas mesmo assim há certas coisas que eu vejo e ouço que, apesar de não ser daquelas pessoas que vivem intensamente o futebol, às vezes mete-me um pouco de raiva quando ouço as pessoas falarem neste assunto, que são os árbitros de futebol. E porquê é que eu sou específico em falar nos árbitros de futebol? Porque obviamente existem árbitros de outras modalidades desportivas, mas estes são aqueles que estão nas bocas do mundo porque supostamente são eles que fazem com que muitos clubes da bola percam desafios porque marcaram uma grande penalidade que afinal de contas não era uma grande penalidade, ou porque deram um cartão vermelho a um jogador que se calhar só merecia um amarelo, ou vice-versa, só deram um amarelo a um que merecia um vermelho, ou porque são eles que estão sempre a ajudar os clubes de futebol a ganharem os jogos de maneira menos correta, digamos assim. Só que as pessoas esquecem-se de um pequeno pormenor. Sim, existem árbitros que recebem dinheiro, ofertas, seja lá de que clube for, ou seja, são corruptos para fazerem com que esses clubes ganhem. Mas existem diversas coisas que as pessoas não se lembram. Em primeiro lugar, vocês imaginem que estão em casa a ver um jogo de futebol e existe aquela jogada que vocês ficam na dúvida. Imaginem que há um jogador que faz uma falta sobre o outro, mas vocês ficam na dúvida, não sabem se realmente foi uma falta ou se foi o outro jogador que supostamente sofreu a falta e fez-se a fotografia para o árbitro pensar que realmente tinha sido falta, para ele ganhar aquela jogada que possivelmente poderia dar em golo. Aqui o que acontece é que, se vocês ficam em dúvida, imaginem um árbitro dentro do campo. Mesmo com os árbitros auxiliares, o que acontece é que vocês estão em casa, veem a jogada vezes e vezes e vezes seguidas, de vários ângulos, de cima, dos lados, só não veem por baixo porque não dá, e mesmo assim existem certas jogadas em que nós ficamos com a dúvida se realmente foi falta, se realmente foi penalti, se realmente o jogador merece o cartão amarelo, vermelho. Não interessa. Os árbitros não têm essa possibilidade. Por muito que as pessoas queiram culpar os árbitros por tudo e mais alguma coisa, os árbitros não são culpados de tudo. Os árbitros têm que tomar decisões ali no momento, em milésimos de segundo. As coisas acontecem, zás, e eles têm que fazer ali logo a decisão deles. Ou marcam falta, ou não marcam falta, dão cartão, ou não dão cartão, expulsam ou não os jogadores, não interessa o quê. As pessoas muitas das vezes tendem a esquecer-se disto, porquê? Porque também não serve os propósitos dessas pessoas, ou seja, às vezes o fanatismo das pessoas não lhes permite escorrerem da cabeça e pensarem assim, então se eu fico com as dúvidas, mesmo depois de ver aquilo várias vezes em casa, o árbitro só viu aquilo uma vez, vamos dar uma abébia, vamos dar o benefício da dúvida ao árbitro, porque afinal de contas ele não tem aquelas tecnologias ali no momento, um pouco como acontece, por exemplo, no futebol americano. Se for preciso, no futebol americano, eles param a jogada nem que seja por 15 minutos, porque eles têm a opção de meterem os árbitros a verem a repetição da jogada para terem uma decisão correta, coisa que cá praticamente não acontece. Outra coisa é aquela história que também tem um pouco a ver com isto do o meu clube foi prejudicado pelo árbitro. O meu clube foi prejudicado e aquele foi beneficiado. Eu já ouvi esta história por parte do Benfica, do Sporting, do Porto, do Braga, do Cascalhanense, não interessa qual é que é o clube. Eu acho que Cascalhanense nem sequer existe, mas pronto. Só que há uma coisa que essas pessoas normalmente esquecem-se de dizer, é que já todos os clubes, sejam eles grandes, pequenos, primeira divisão, segunda divisão, não interessa de qual divisão é que eles fazem parte, não interessa se são clubes grandes ou pequenos, já todos foram beneficiados ou prejudicados por decisões dos árbitros. Não venham cá com a conversa que é sempre contra nós, os árbitros é sempre a favor daqueles. É mentira, já toda a gente foi beneficiada e prejudicada, só que as pessoas são um pouco do género. Quando é para nosso benefício próprio, está tudo bem, está tudo nice, não há qualquer problema. Já se for contra nós, aí as coisas mudam de figura, porque afinal de contas nós estamos mal habituados, estamos habituados a sermos nós os beneficiados, mas desta vez fomos os prejudicados. E mais uma vez a culpa é de quem? É do árbitro. Se um clube perde um jogo, a culpa é do árbitro. Só uma falta que está mal assinalada, a culpa é do árbitro. Só que, se vocês repararem, a culpa basicamente nunca é dos jogadores, nunca é do treinador, nunca é do presidente do clube, por terem tomado más decisões, ou porque o treinador usou uma técnica que não funciona, ou porque os jogadores pura e simplesmente não fizeram aquilo que lhes competiam e não jogaram bem.
e basicamente a quem é que cabe as culpas? Aos árbitros. São sempre os árbitros que acabam por pagar as favas. Agora, como vocês sabem, há uns tempos houve aí aquela história dos vouchers que supostamente o Benfica dava aos árbitros, que oferecia almoços ou jantares ou visitas ao Museu do Benfica. E agora vocês pensem da seguinte maneira: qual é que é o árbitro que se deixa comprar por um almoço? Ou por um jantar? Ou por uma visita a um museu? Um árbitro para se deixar comprar só à base do money, cacau, carcanholo, guita. Isto são apenas alguns exemplos, há muito mais que eu podia falar sobre isto, mas vocês já sabem como é que é. Um vídeo não chega para falar de tudo e eu gostava de saber qual é que é a vossa opinião. O que é que vocês acham? Vocês acham que realmente os árbitros são os culpados de tudo e mais alguma coisa? Sempre que um clube ganha ou perde, é sempre a culpa dos árbitros porque ajudou aquele clube ou porque prejudicou o outro? Na minha opinião, a culpa às vezes é dos árbitros, sim, mas não é sempre. As pessoas usam os árbitros como bode expiatório para o culparem sobre as perdas dos respectivos clubes. Não interessa se são os tais clubes grandes ou pequenos. Mas qual é que é a vossa ideia? Deixem lá em baixo na zona dos comentários que eu gostava de saber a vossa opinião para nós trocarmos também as nossas ideias, como é costume aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem ajudar a divulgá-lo, já sabem, é só deixarem o vosso gosto, malandro, aqui em baixo para ajudarem a divulgar o vídeo, não é? E, sem mais nada para dizer, vou-me despedir de vocês até ao próximo vídeo. E até lá!